12, dando sequência assim, a série de exposições do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus 12, versículos 9 até o versículo de número 21. Mateus 12, versículos 9 ao 21. Mateus 12, versículo 9, assim diz o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Senhor, essa é a tua palavra, que foi lida aos nossos corações e que agora será proclamada a cada um dos teus filhos, que aqui se reúnem nessa noite diante de ti para te adorar, mas também para serem edificados na tua palavra. A tua palavra é a verdade, então transforma-nos, Senhor, com a tua verdade, pois além dela não há nenhuma outra. Nos guia, Senhor, para o louvor e a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Vejam, irmãos, que após a sua primeira grande disputa com os fariseus, na qual Jesus ali, por ocasião, declarou a sua divindade ao afirmar que era o Senhor do sábado, foi então, como de costume, no Shabat, até a sinagoga. E ali também os mesmos fariseus, aparentemente ainda muito irritados com a última discussão que haviam tido com Jesus. Lá então, Jesus encontrou um homem cuja mão havia ressequido, ou melhor, atrofiado. O evangelho apócrifo, segundo os hebreus, afirma que aquele homem se tratava de um pedreiro que suplicava a Jesus que o curasse para que não tivesse que passar o restante da sua vida pedindo esmolas. No entanto, antes mesmo que Jesus pudesse fazer qualquer coisa por aquele homem, os fariseus, vendo aquilo, o encararam e o indagaram: é lícito curar no Shabat? Essa pergunta, irmãos, obviamente não foi feita por um desejo sincero por aprendizado. Não foi por um desejo sincero de saber ou conhecer o que Jesus pensava acerca daquilo. Se havia licitude de fato em curar no dia do Shabat ou não. A pergunta, na verdade, era uma provocação e que visava um único objetivo: ter algo do que acusar Jesus
de quebrar a lei. Percebam que, embora houvesse diferença de opiniões entre os judeus sobre as muitas coisas que se relacionavam nas leis que se referiam especificamente ao Shabat, a partir das escolas rabínicas de Shammai ou de Hillel, naquele tempo, quase todos aceitavam a regra de que somente em um caso de vida ou morte, um homem poderia, então, realmente, estando em perigo, ser curado num sábado. O homem, portanto, com a mão atrofiada, não era uma questão de vida ou morte. O que fazia com que curá-lo naquele dia seria uma ação desnecessária e, portanto, pecaminosa para aquele grupo de fariseus que interpelou a Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, diante de toda aquela situação, Jesus olha para eles e os responde, dizendo, vejam aí os versículos 11 e 12. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Vejam, embora a pergunta dos fariseus aqui não fosse sincera, irmãos, Jesus dedicou parte do seu tempo e fez usufruto da sua paciência para ensiná-los acerca de mais um dos princípios da Escritura. Ensiná-los que, de fato, curar no sábado era um ato legal e que, portanto, não havia ilicitude alguma em usar de misericórdia para quem necessitava de misericórdia. Mas para isso o Senhor Jesus se utiliza de um silogismo hipotético, ou seja, de um argumento lógico a fortiori, para apontar o erro do julgamento deles. Jesus diz a eles: se um de vocês tiver uma ovelha e ela vier a cair numa vala no dia do Shabá, o que vocês fariam? Deixariam ela lá até o outro dia ou a tirariam de lá? Percebam aí, meus irmãos, que nessa argumentação hipotética de Jesus, de uma situação que é hipotética e não real, a resposta deles era esperada, de modo lógico, que fosse um sim, que certamente eles iriam retirar a ovelha da vala em que ela havia caído. Eles não deixariam ela lá para perecer, para ser atacada pelos lobos ou outros animais selvagens. E provavelmente, irmãos, essa deve ter sido a resposta deles, de fato. Assim, então, partindo do menor para o maior, Jesus então diz, ora, se uma ovelha pode receber misericórdia, não vale mais um homem diante de Deus? Não é um homem mais valioso do que uma ovelha? E então, por isso, ele conclui, é por consequência, então, prezados fariseus, lícito fazer o bem nos sábados. Jesus nos ensina um princípio valiosíssimo aqui, irmãos. No Shabat, no dia separado por Deus para o descanso do seu povo, é lícito usar de misericórdia e fazer o bem. Assim, Jesus olha para aquele pobre homem e lhe diz, estende a tua mão, homem. E ele estendeu a mão, e ela ficou como a outra, diz Mateus no versículo 13. Vejam, meus queridos, que Jesus curou a deformidade daquele homem perante todos os que estavam ali, inclusive dos fariseus que procuravam por algo para incriminá-lo. E ele o curou de um modo que era possível comparar uma mão com a outra e não ver diferença alguma entre ambas. Não era uma simulação, não era um holograma, não era um efeito mágico, era realidade. Ao presenciar tão poderoso milagre, irmãos, aqueles homens deveriam ter caído de joelhos em arrependimento e adoração ali diante de Jesus. No entanto, o que Mateus nos conta é que a atitude desses homens foi completamente o contrário disso. Ao sair dali, saíram pensando em conspirar
contra Jesus, em achar uma forma de destruí-lo. Ora, mas por qual razão eles fizeram isso? Eles fizeram isso por duas razões, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque eram escravos de suas próprias tradições. Eles criam tanto nelas quanto na palavra inspirada de Deus. Em segundo lugar, pelo fato de Jesus não se dobrar à vontade deles, não se dedicar a andar juntamente com eles e absorver os seus costumes, as suas normas, o que minava a autoridade que eles tinham. Logo por essas duas razões, irmãos, eles começam a conspirar para matar Jesus. E, meus irmãos, nós precisamos entender isso. A ênfase excessiva em regras e regulamentos humanos ou bíblicos, quando interpretados de forma errônea, é pecado. É pecado, irmãos. Não adianta pegarmos a palavra de Deus e observarmos algumas leis e, ao arrepio da lei, dizermos que tem que ser feito dessa forma. Porque ao fazermos isso, estamos tolhindo a graça de Deus. Estamos anulando, irmãos, e o pior, pervertendo a verdade de Deus em mentira. Que mentira! É por isso que se torna pecado. O legalismo, como é classificado esse tipo de coisa, irmãos, anula a graça e distorce a lei de Deus, que é santa e boa. O legalismo tende a ver a obediência à lei como um fim em si mesma, em vez de um meio que nos leve a um relacionamento com Deus, em uma expressão de amor e santidade pelo Altíssimo. Jesus e os apóstolos frequentemente criticaram os fariseus por serem exatamente isso, legalistas. Por focarem demais na letra da lei, negligenciando o seu espírito e o seu propósito maior, que é justiça, misericórdia e fé. Fé. Percebam que o legado daqueles homens não se extinguiu nos primeiros séculos. Ainda existem muitos desses nos nossos dias. Inclusive dentro de nossas igrejas. E que terrível isso, irmãos. A lei não foi dada ao homem com o propósito primário de servir-lhe como um caminho de salvação, irmãos, mas como instrumento para regular a sua comunhão com o Senhor Deus. E é por isso, então, que, mais uma vez, é necessário que o Cristo, o Filho do Deus vivo, apresente a verdadeira interpretação da lei, corrigindo as distorções e deturpações dos líderes religiosos de Israel. Mas, no entanto, irmãos, por não entenderem a revelação, e o pior ainda, se negarem de aceitá-la como verdade, seus corações são endurecidos, e com os corações endurecidos, agem segundo o curso deste mundo. Jesus enxergou a necessidade daquele pobre homem. Como aquela enfermidade afetou sua própria capacidade. E viu nisso a oportunidade, isto é, a ocasião que, pela providência divina, Deus mais uma vez demonstraria sua glória, sua graça e o seu poder. E assim ele o fez, irmão. Sou de misericórdia. E vejam no que isso causou. Aqueles que procuravam acusá-lo se enfureceram ainda mais e tramaram contra a vida de Jesus. No entanto, observe o que fez Jesus. Ao saber o que intentavam em seus corações, ele decide então se retirar dali. Vejam aí o versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas. Vejam, irmãos, que, de alguma forma, Jesus sabia o que os fariseus estavam intentando, o que eles estavam tramando, o que eles estavam planejando fazer, e era algo maligno, era algo perverso.
A grande pergunta que surge para nós aqui é: mas como ele sabia disso? Por causa da sua natureza divina? Por ser Deus e ser onisciente? Ou será que ele soube disso porque, de repente, um fariseu compassivo chegou para ele e disse: olha, Jesus, fica ligado, porque estão tramando tirar a tua vida. De fato, irmãos, o texto não nos diz. O que sabemos é que, de qualquer forma, Jesus saiu daquele lugar. E vejam, Jesus sai daquele lugar não fugindo por medo daquela situação como um covarde. Afinal de contas, ele sabia o que lhe esperava mais à frente. Ele sabia que ele iria morrer e morreria de morte de cruz. Todavia, sabia também, irmãos, que o Pai era quem havia definido isso, não os fariseus. E Jesus ficou ocasionalmente sobre o seu tempo, que culminaria no ápice de sua obra na terra. Porque esse tempo já estava definido e não poderia ser alterado. Muitas outras obras, irmãos, havia de realizar Jesus ainda, e por causa disso, então, retirou-se dali para um outro lugar. Sabe, irmãos, muitas vezes nos encontramos em situações em que temos que lutar ou fugir. E nessas situações, muitas vezes, a discrição realmente é a melhor parte da coragem. Jesus sabia muito bem discernir as lutas que deveriam ser travadas e as lutas que deveriam ser deixadas de lado. Mas e nós, irmãos? Será que nós também temos tido o mesmo discernimento? Quando estamos disputando algo com alguém, sabemos as lutas que devemos travar e as lutas que não devemos travar? E quando as travamos por qual razão? Por causa do nosso ego ou por causa da nossa honra? Cuidado, irmãos, porque a altivez do seu êxito numa disputa por causa do ego pode ser a razão da sua humilhação por Deus. Enquanto o seu aparente fracasso pode vir a ser a razão de sua exultação por Deus no juízo. Logo, disputas por ego não valem a pena serem travadas por nós, irmãos, que nos chamamos de cristãos. Mas a grande indagação que devemos fazer é: e quando envolve a honra? Eu então lhes pergunto: a honra de quem? A sua? Outrora, quando éramos do mundo, sim, era pela minha honra. Mas agora que não mais pertencemos ao mundo, e nem a nós mesmos, irmãos, mas a Cristo e este crucificado e ao seu reino celestial, não sou mais eu, nem mais a minha honra que importa, mas a de Cristo. E, portanto, se eu vou entrar numa disputa onde Cristo será desonrado, eu não devo participar dessa disputa. Eu não devo participar de um pleito que não glorificará a Deus. Simplesmente porque estamos nele e a nossa vida já não importa mais, mas Cristo sim importa em nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, e é para ele a glória que almejamos. A menos que nada disso seja verdade. Porque se tem uma coisa que temos nos nossos dias, são paladinos da verdade. De que verdade? A de Deus ou a sua própria? O que não nos falta nos nossos dias são defensores dos fracos e oprimidos.
Mas por que você quer defender os fracos e oprimidos? Por amor, por compaixão ou por interesse? Que ele cresça, irmãos, nós diminuamos a cada dia. Assim, Jesus se retira dali. E Mateus diz que as multidões o seguem novamente. Grandes multidões, diz Mateus. Vejam aí os versículos, versículo de número 15. E Mateus diz que Jesus os curava a todos. Jesus curava a todos, irmãos, indiscriminadamente. Sabe o que ele está dizendo? Ele fazia o bem a todos. Até mesmo aos fariseus que procuravam algo para incriminá-lo. Ele ainda tinha a paciência de parar para ensiná-los acerca da verdade. Acerca da verdade. Mas uma coisa acontece aqui. Porque Jesus, à medida que ele ia curando aqueles que eram necessitados, aqueles que estavam enfermos, ele ia dizendo para que não dessem a conhecer a todos o que ele estava operando ali. Versículos 16 e 17, Mateus diz assim: e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, se alguma vez na sua cabeça passou a ideia, essa ideia, irmãos, por que Jesus, determinados milagres, determinadas curas que ele efetuava, ele dizia para as pessoas assim, mas não comentem com ninguém, mas não saiam espalhando isso. Por que Jesus fazia isso? Ora, a resposta Mateus nos dá aqui. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Essa é a razão. A pergunta vem então, mas o que foi dito pelo profeta Isaías? Notem aí, irmãos, que ao sair da sinagoga, não em ato contínuo, Jesus então retoma a sua pregação e os sinais, atraindo com isso uma grande multidão para junto de si. E os adverte, dando uma ordem expressa. Não deem a conhecer o que está sendo feito aqui. E por que não deveria ser dito o que estava fazendo ali? Para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Então, mais uma vez, Mateus coloca a atividade de Jesus à luz da profecia do Antigo Testamento. Como ele já havia o feito anteriormente outras vezes. E no Antigo Testamento, meus irmãos, há mais de 300 profecias específicas, chamadas de profecias messiânicas. Por exemplo, centenas de anos antes da encarnação de Jesus, foi profetizado por Miqueias que ele nasceria em Belém. Foi profetizado por Oséias que ele seria chamado para fora do Egito. E foi profetizado por Davi que seus algozes apostariam por suas vestes. Logo, a probabilidade de uma pessoa cumprir todas essas profecias específicas é astronômica. Curiosamente, porém, Mateus cita aqui uma profecia que afirmava não o que o Messias faria. E esse é o grande ponto da controvérsia aqui. Porque a profecia de Isaías não diz o que o Messias faria, mas o que o Messias não faria. E a profecia que ele cita aí nos versículos 18 ao 21, e diz respeito à profecia de Isaías 42, versículos 1 ao 4. Os irmãos depois podem procurar fazer um comparativo. E o que dizia a profecia? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então, como eu havia dito, irmãos,
A profecia em questão aqui se encontra em Isaías 42, versículos 1 ao 4. A citação que Mateus faz aqui não é uma reprodução palavra por palavra do texto que se encontra lá em Isaías, mas o resultado de uma profunda reflexão, compassiva reflexão. Porque às vezes, irmãos, é difícil saber quando há uma citação direta, sem a alteração do Antigo Testamento hebraico ao grego, uma vez que não há consenso a respeito de quando uma tradução grega é literal de fato ou não, e por isso quase idêntica ao hebraico. Logo, o autor do Novo Testamento pode estar citando um texto do Antigo Testamento grego, quando este é praticamente igual ao hebraico. Não obstante, é sempre bom trazer à memória que é impossível traduzir uma palavra ou expressão da língua de partida para a de chegada de forma perfeitamente equivalente. Nunca vai ser assim, irmãos. Mesmo quando a fonte das citações é a Septuaginta grega. Logo, é difícil saber quanto Mateus, por exemplo, altera a referência, visto que ele pode estar citando a partir de N formas diferentes de proto-revisões ou de tradições com variantes textuais da Septuaginta, algumas das quais talvez nem existam mais. O que justifica e fomenta uma grande probabilidade de ele haver modificado algumas palavras da citação em alguns casos. Porém, nada que uma cuidadosa comparação com o original não possa resolver. É justamente o que fizemos aqui. Sendo assim, observem que a profecia começa com um chamado à atenção de Deus Pai. O Senhor anuncia: eis o meu servo, a quem escolhi. Há um duplo sentido aqui nessa declaração. Porque, obviamente, o Pai escolheu o seu servo, a quem ele designou e ungiu para ser o Messias. Mas há um nível mais profundo, irmãos, a respeito da eleição em vista aqui. Se nós bem lembrarmos, na doutrina bíblica da eleição, o supremo eleito é o Filho. Todos os outros que são eleitos pelo Deus soberano são eleitos nele. Portanto, qualquer discussão sobre eleição deve começar a partir da eleição do Filho, da separação do Filho. Na profecia, o Pai também declara que o Messias é meu amado, em quem a minha alma se compraz. Observem aí que os evangelhos testificam que o Pai falou audivelmente do céu por pelo menos 3 vezes durante o ministério de Jesus. Lá no capítulo 3, versículo 17 desse evangelho de Mateus, o Pai proclamou isso no seu batismo. Mas também, se observarmos o capítulo 17, versículo 5, veremos que o Pai também declara isso lá na transfiguração. E quando Jesus ora, lá em João capítulo 12, versículo 28, para que o Pai glorificasse o seu nome, também mais uma vez é repetido esta expressão: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma repetição quase literal das palavras de Isaías. Mas a profecia não para por aí. Porque o Senhor prossegue dizendo: porei o meu espírito sobre ele. Ora, isso aconteceu no batismo de Jesus, quando os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, ungindo-o para a sua missão terrena. Além disso, irmãos, disse ele ainda: ele declarará a justiça aos gentios. Ora, a missão principal de Jesus era para os judeus, mas ele ocasionalmente interagia com os gentios. E a geração seguinte, que a geração dos apóstolos, levou o evangelho até as fileiras dos não circuncidados. Mas não para por aí, irmãos. Porque a profecia de Isaías continua e diz: ele não discutirá, nem clamará, nem se ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essas 3 expressões que são utilizadas aqui. Quem você acha que foi o homem mais inteligente que já existiu em todos os tempos? E o mais forte?
quem foi o mais forte de todos os tempos? E quem foi o mais gentil? Talvez para alguns aqui sejam falsos deuses. Ou talvez tenha vindo à mente o nome de determinadas outras pessoas. Mas o fato é que nunca houve ninguém mais inteligente, mais forte ou mais gentil que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus de Nazaré foi certamente o homem mais inteligente que já existiu. E a razão é muito simples, mas que dificilmente nós paramos para pensar nessas coisas. Se o mundo em que vivemos foi afetado pelo pecado, e principalmente nós fomos afetados pelo pecado, o que nos torna imperfeitos, este não tem pecado, então não recebeu nenhum tipo de efeito negativo do pecado. Sendo sem pecado, portanto, ele nunca sofreu o que chamamos de os efeitos noéticos do pecado. O efeito do pecado na mente. Sua mente nunca foi obscurecida, nunca foi confundida. Ele nunca cometeu um erro lógico. Seu raciocínio era absolutamente impecável. Perfeito. E certamente, assim como o mais inteligente, foi também o homem fisicamente mais forte que já existiu. Você consegue imaginar um espécime que se iguale a um homem cujos tendões, músculos, ossos nunca foram enfraquecidos pelos estragos do pecado no corpo humano? Jesus era o espécime físico perfeito de homem. Assim também, ou da mesma forma, não haveria disputa pelo título de homem mais gentil que já pisou na terra, irmãos. Isso me traz à memória uma palestra que eu dei num seminário para casais da igreja de um dos meus alunos, na época que eu lecionava no seminário, alguns anos atrás. E ali eu apresentei às esposas uma lista com as principais características bíblicas acerca de um marido. E instei elas a responderem quais das virtudes elencadas elas consideravam ser as mais importantes para um marido ter. Mas eu limitei a escolha copiando R.C. Sproul. Eu limitei a 2 virtudes apenas. 2. Dentre muitas, apenas 2. E por incrível que pareça, o resultado foi o mesmo que obteve R.C. Sproul. A maioria delas queria um homem forte e terno. Por que forte e terno? Porque elas queriam um marido que pudesse as proteger, ao mesmo tempo um marido que as honrasse. E infelizmente, irmãos, essa não é uma combinação comum, nem mesmo na igreja. Encontramos homens fortes, mas que não têm nada de ternura. Da mesma forma, encontramos homens cheios de ternura, mas que não são fortes, incapazes de defender suas mulheres quando elas mais necessitam. Portanto, se você, mulher, vê seu marido como sendo forte, terno, glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus. A maioria não consegue reunir essas 2 virtudes em um mesmo homem. No entanto, vejam, essas qualidades estavam perfeitamente combinadas na pessoa de Jesus, como Isaías mostra em sua profecia. Porque olha o que diz Isaías: ele não discutirá, nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas ruas. Sabe do que é que Deus está falando aqui pela boca do profeta Isaías? Essa perfeição, irmãos, de um homem que não vai ser levado pelas circunstâncias.
Você não vai agir no calor das emoções. Você não vai ser espalhafatoso. Você não vai sair berrando para chamar a atenção ou querer mostrar a sua força no grito. Nas palavras duras e agressivas. Porque, irmãos, desentendimentos e discussões são fato da existência humana caída. Muitas vezes, quando nos encontramos em circunstâncias conflituosas, ficamos com raiva ou impacientes e levantamos a voz uns com os outros. No intuito, ainda que de forma inconsciente, de levar ao outro a ser humilhado, a ser dominado pelo excesso de volume, ou até mesmo de palavras duras. Jesus debatia com os fariseus o tempo todo. Eles o provocavam o tempo todo. Eles tramavam contra ele o tempo todo, perseguiam, caluniavam, criticavam a todo instante. No entanto, ele nunca se exaltou com esses. Eu não consigo achar na Escritura alguma vez que ele tenha levantado a voz, muito menos que tenha gritado, ou berrado, ou vociferado com seus oponentes. Porque Jesus não precisava gritar, irmãos, ou berrar com os fariseus para trazer à luz os erros deles. Não precisava disso. Ele não precisava se rebaixar ao nível deles. Não para isso, para se exaltar. De modo algum, irmãos. E sabe por quê? Porque ele era mais inteligente, mais forte do que todos eles. O resultado disso é que ele não gritava. Ninguém o ouviu discutindo na rua. Porém, ainda falta uma última parte da profecia. Uma parte bastante estranha. Ele não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. Você já parou para pensar no que significam essas palavras? Porque vejam, irmãos, por que é que os crentes não andam vociferando nas ruas, discutindo com os outros? Por que é que os crentes não devem andar adulterando? Por que é que os crentes não devem andar mentindo? Porque se cremos em Jesus Cristo, o espelho que nós temos diante de nós é o nosso mediador. Logo, nós não fazemos aquilo que Jesus também não fazia. E se fazíamos, devemos deixar de fazer. Porque já não somos mais quem éramos. Hoje, nova criatura e somos. Nele, em Cristo Jesus. Mas quando nos deparamos com expressões como essas, o que vem à nossa cabeça? Já parou para pensar nisso? Já meditou no significado dessas palavras? Lembra que eu falei que Isaías está profetizando aqui não o que o Messias faria, mas o que o Messias não faria. Mas o que significa isso? Não quebrar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Vejam, no mundo antigo, as pessoas usavam cana para fazer flautas. Não apenas flautas, uma série de outras coisas. Muitas vezes, quando alguém juntava as canas para um desses usos, ao inspecioná-las mais de perto, via que algumas delas estavam quebradas ou
não eram boas o suficientes. Eram imperfeitas. E aí o que é que eles faziam? Eles quebravam essa cana, partiam ela em duas, jogavam fora e pegavam outra. As canas custavam, se nós fôssemos colocar nos nossos dias, em termos de valor da nossa moeda corrente, aproximadamente 10 centavos a dúzia. Então era algo muito barato. 10 centavos a dúzia. Então o artesão simplesmente continuava procurando em suas canas até encontrar que uma fosse adequada. E se necessário fosse, ele ia ao mercado e comprava mais. Sendo assim, Isaías cita essas canas como uma metáfora, irmãos, para pessoas. Pessoas. Então, o que Isaías estava profetizando que Jesus não faria? Desprezar aqueles que já haviam sido desprezados. Isaías estava dizendo que quando o Messias encontrasse pessoas quebradas, imperfeitas, ele não as descartaria, ele não a destruiria. Cada pessoa, irmãos, é uma cana quebrada. Eu e vocês somos uma cana quebrada que Jesus não descartou, mas redimiu. Nós não estamos no reino de Deus, irmãos, porque somos perfeitos. Nós estamos no reino de Deus hoje porque Ele se agrada em usar canas quebradas. Eu tenho subido neste púlpito todos os domingos, irmãos. Todo domingo. Para que assim como o meu Senhor, eu proclame a palavra de Deus a canas quebradas deste mundo. Foi para isso que eu fui chamado. A proclamar o evangelho àqueles que foram rejeitados, vilipendiados, esquecidos, desprezados. Homens e mulheres destroçados pelo pecado e pelo mundo e que andam sedentos e famintos por justiça. Eu não tenho subido aqui para destruir nenhum de vocês, irmãos. Porque o evangelho não é uma boa nova de destruição, mas de restauração e reconciliação. Pena que muitos têm esquecido disso. Esse é o pavio que fumega. Jamais será apagado. Que fala Isaías e que foi citado ao texto de Mateus. Já sabemos o significado da cana quebrada. Mas e o pavio que fumega? No mundo antigo, o mundo de Isaías, as lâmpadas que os antigos israelitas usavam continham pavios feitos de linho. Se um israelita tentasse acender sua lâmpada com um pedaço de linho defeituoso, aconteceriam dois problemas. Primeiro, que ele não queimaria o suficiente para iluminar o lugar. Certo? E além disso, soltaria fumaça, criando um cheiro extremamente desagradável no ambiente. Nesse caso, então, o israelita apertava o pavio e apagava a chama que estava queimando dentro do linho. Ele então procurava por um novo pedaço de linho para que sua lâmpada queimasse corretamente. No entanto, o que disse Isaías? Não era assim que o Messias procederia. Ele olha para todas as pessoas como esses pedaços de pavio fumegante, defeituosos, que exalam uma fumaça desagradável, que não tem luz para iluminar o ambiente onde são acesos. Mas sabe o que ele não faz?
Ele não os descarta. Ele os toma para si, por mais imperfeitos que sejam. A melhor notícia de todas, irmãos, segundo Isaías, é que o Messias continuará a cuidar das canas quebradas e cultivar o pavio fumegante até que faça triunfar a justiça. Jesus continuará a buscar e salvar os perdidos até que o pano se feche sobre a história e Deus acerte todas as coisas. A missão de Jesus era além da casa de Israel. E é por isso então que Mateus diz que em seu nome os gentios confiarão. Ele encontrará as canas quebradas e os pavios fumegantes em todas as nações, raças, tribos e línguas. E que imagem maravilhosa do nosso Salvador. É pintada aqui pelo profeta Isaías e trazida à luz, irmãos, por Mateus, centenas de anos antes. Ela nos lembra que Jesus nos encontrou exatamente assim, quebrados, feridos. Mas ao invés de nos descartar, nos tomou em seus braços. Nos encontrou fumegando apenas, mas não nos apagou. Pelo contrário, nos acendeu, para que a luz que por ele fosse acesa em nós, não apenas iluminasse o local onde estávamos, mas todo o mundo. Apesar de todas as nossas feridas, nossas fragilidades, nossas impurezas e imperfeições, escolheu ele derramar seu amor sobre nós, para nos fazer seu povo. E possamos enxergar isso à luz da graça e misericórdia de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, por nos mostrar a tua grande misericórdia. E como maravilhosa é a tua graça, Senhor. Porque apesar de todas as nossas imperfeições e razões justas para sermos desprezados, tu não nos desprezaste, Senhor. Antes nos amaste e nos trouxeste para o teu reino. Assim, Senhor, nos faz viver essa realidade e essa verdade. Do teu poder, do teu amor e da tua graça. Não impondo sobre nós mesmos e os outros aquilo, Senhor Deus, que tu mesmo, sendo justo e sem pecado, não nos impôs, mas procurando fazer toda a tua vontade. Nunca para o nosso louvor, mas para o teu somente. Hoje, em todo sempre. Amém.